Galera, eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez. Da primeira vez que eu gravei, eu esqueci de conectar o cabo no celular. A bateria acabou. E quando eu fui ver, quando eu terminei de gravar, depois de 1 hora, o celular tava apagado e não gravou nada. Eu tinha me arrepiado, quase chorado durante o vídeo. E agora eu vou ter que gravar tudo de novo. Então eu realmente espero que, se você gostar do vídeo, você pelo menos deixe um like aí, né? Curta, mande pra quem precisa ouvir isso hoje. Vamos lá. Hoje eu vou compartilhar as minhas maiores derrotas para poder te ensinar como transformar as suas dores em combustível para você crescer na vida. E se você ficar comigo até o final desse vídeo aqui, que eu estou gravando pela segunda vez, eu tenho certeza que você vai passar a enxergar a sua vida e principalmente os desafios que surgem, os colapsos, os obstáculos, como algo que vem para te fazer crescer, para te fazer evoluir, e não como algo que veio para te paralisar. Eu vou te explicar como enxergar a dor de uma outra maneira mudou a minha vida. Depois disso, eu vou conduzir uma atividade prática guiada com você. E depois, no final, a gente vai fazer uma prática meditativa, tá? Que vai colocar as suas dores em outro patamar. E se você ainda não me conhece, meu nome é Ernesto Reis. Eu sou major veterano das Forças Especiais Brasileiras. E esse aqui é o Pense como Forças Especiais. É um campo de treinamento mental que é inspirado na mentalidade de elite daqueles que escolheram atuar nas sombras para trazer a luz. Eu reuni pela primeira vez no Brasil um grupo de ex-integrantes das Forças Especiais para ajudar as pessoas a desenvolver o que o mundo moderno mais tem roubado de nós: nosso foco, nossa disciplina, nossa resiliência, controle emocional e clareza diante do caos. Tudo isso com um objetivo: que você assuma o comando da sua própria mente, para que nunca mais viva como refém das suas próprias emoções, do seu passado ou de ser quem você realmente é. E antes de continuar, eu quero te pedir um favor. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda demais a fortalecer o movimento que a gente está construindo junto aqui nessa rede social. E o algoritmo entende que esse conteúdo aqui é relevante e aí ele começa a entregar para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E se você quiser saber mais sobre o Pense como Forças Especiais, tem um QR Code aparecendo aqui na tela e tem um link aqui também na descrição desse vídeo. Mas vamos lá. Se você me conhece, provavelmente você me conhece como o Ernesto, veterano das Forças Especiais Brasileiras, que foi primeiro colocado no curso de comandos, primeiro colocado no curso de Forças Especiais. E você deve me enxergar como alguém forte, resiliente, disciplinado. E isso realmente reflete um pouco da minha história, daquilo que eu vivi. Eu sempre fui o melhor que eu poderia ser dentro do quartel. Era o destaque de tudo que eu fazia, sempre visto como um bom comandante, um bom subordinado, um bom profissional, né, de forma geral. Mas o que eu não conto a ninguém é que por trás dessa história de conquistas profissionais, eu carrego uma história de derrotas pessoais. Antes de casar com a Jéssica, que é a minha atual esposa, que está no exército americano e é o motivo de eu ter pedido demissão do exército brasileiro e ter me mudado para os Estados Unidos, eu já tinha sido casado 2 vezes. E nas 2 outras vezes eu falhei, divorciei. Eu não conto isso com orgulho. Eu não acho que isso foi legal. E durante muito tempo, esses fracassos me atormentaram, porque me sentia muito culpado pelo término dos meus relacionamentos. Anos mais tarde, depois de ter tentado fazer terapia ou fingido que nada daquilo tinha acontecido, eu fui entender o motivo de eu ter passado por tudo aquilo. E a minha vida só melhorou quando eu parei de perguntar o porquê aquilo tinha acontecido comigo e eu comecei a me perguntar o que aquilo poderia me ensinar. Eu ainda não tinha entendido que as dores que eu passei na minha vida pessoal, estavam ali para me ensinar algo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar aqui hoje nesse vídeo. E para falar sobre esse tema, eu quero começar falando sobre o lema das Forças Especiais. O lema das Forças Especiais é Esse quam videre, ser mais do que parecer. E hoje esse lema parece ir na contramão do mundo, porque o mundo está lotado de gente tentando parecer confiante, parecer forte, parecer feliz, mas parecer, por mais leve que seja por fora, é pesado por dentro. É exaustivo manter uma imagem, é angustiante viver tentando sustentar algo que você ainda não é. E aos poucos, você vai se afastando de si mesmo, como se existisse uma distância entre a sua imagem e a sua essência. O problema é que essa distância cobra um preço alto. E em algum momento da sua vida, você começa a sentir o peso de viver uma vida que não representa de verdade quem você é. Por isso eu te digo com clareza,
Parecer é fácil, ser é difícil. Mas ser é o único caminho que te conduz para uma vida leve. Porque quando você se compromete com o ser, você deixa de negociar com a sua própria identidade. Você pode até tropeçar, cair, errar, mas você continua alinhado com a verdade que existe dentro de você. E esse alinhamento é o que te dá força para continuar. A boa notícia é que o ser também pode ser treinado. Mentalidade é treino. Mas para isso acontecer, existe um processo. E adivinha o que tem no meio desse processo? Dor. Muita gente trava no desenvolvimento pessoal porque não quer sentir dor. Elas querem crescer, mas elas querem crescer sem desconforto. Querem mudar, mas querem mudar sem que nada precise doer. Só que o crescimento real não funciona assim. Entre o aprender e o ser, existem três outras fases que ninguém conta. Existe uma estrada para o ser. E essa estrada passa por 5 fases. Então anota aí essas 5 fases. Tá anotando? A primeira delas é aprender. É quando você escuta algo novo, uma frase, uma ideia, uma história, algo que muda o jeito como você enxerga a vida, que te tira do automático, que vira uma chave aí dentro da sua cabeça. Talvez algo que você tenha ouvido aqui hoje, nesse vídeo, por mais importante que seja essa primeira fase, ela não transforma ninguém. Você pode consumir 1000 horas de conteúdo e continuar preso no mesmo lugar que você está. Aprender é o começo, mas não é o suficiente. Aí a segunda fase é experimentar. É quando você resolve testar, aplicar, colocar em prática aquilo que você aprendeu. E é aqui que muita gente trava, porque a prática expõe as suas fraquezas. Você vai fazer errado, vai se sentir inseguro, vai perceber que não sabe, e é nesse ponto que o seu cérebro começa a disparar todos os sinais de alerta. Ele vai dizer que não está funcionando, que você não é bom nisso, que é melhor você parar, vai tentar te empurrar de volta para o conhecido, e se você não estiver atento, acaba voltando para o mesmo padrão de antes. Se você conseguir atravessar essa fase, esse momento, vem a terceira fase, executar. Aqui não é mais um teste, agora é rotina. É fazer o que precisa ser feito. Mesmo sem motivação, é repetir, 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 até que os primeiros resultados começam a aparecer. E eles aparecem. Mas nem sempre. Mas nem sempre no tempo que você gostaria. E é justamente nesse momento que você começa a perceber quem está realmente comprometido com a mudança e quem só estava animado com a ideia de mudar. E aí vem a quarta fase, que é a mais difícil de todas: lutar. Porque vão surgir imprevistos, várias dificuldades que você não esperava, problemas de saúde, problemas financeiros, crises emocionais, críticas de quem você achava que te apoiaria. Tudo ao seu redor parece conspirar contra. E tudo dentro de você quer parar, quer voltar para o confortável, quer desistir. Essa é a fase que muitos abandonam o processo, porque ela exige mais do que força, exige fé, convicção, exige que você continue, mesmo sem ver os frutos ainda. E é sobre a fase de lutar que o Rocky Balboa se refere quando ele diz no filme que ninguém vai bater mais forte do que a vida, mas você vence quando você aprende a apanhar com dignidade, a levantar a cabeça e a seguir em frente. E aí, se você conseguir atravessar essa fase, a fase da luta, você chega na última, ser. Essa é a fase onde tudo aquilo que antes era esforço vira identidade, onde você não precisa mais se forçar para ter disciplina. Ela virou parte de quem você é. O foco virou parte de quem você é. O respeito próprio virou parte de quem você é. E é aí que você entende que ser é muito mais importante, muito mais leve do que parecer. Porque agora não existe mais um personagem para você sustentar. Existe apenas um alinhamento entre o que você faz, o que você pensa e o que você acredita. Mas tem uma coisa que quase ninguém fala. Esse ciclo, ele não acontece só uma vez, ele se repete. Toda vez que você for crescer em alguma área da sua vida, você vai ter que passar de novo por essas 5 fases. E toda vez vai ter dor no meio. É por isso que tanta gente para, porque elas acham que o desconforto é sinal de que tem algo errado. Mas na verdade, o desconforto é o sinal de que tem algo certo, de que você está evoluindo. A gente cresce acreditando que a dor é sempre sinal de problema, que se está doendo é porque tem algo errado ali. Mas eu quero te propor uma forma diferente de enxergar isso, porque muitas vezes é justamente a dor que aponta para onde você precisa ir.
Sabe aquele incômodo que fica latejando dentro da sua cabeça? Aquela área da vida que sempre parece mais sensível. Muita gente pensa, eu sou assim porque eu vivi isso, porque eu sofri aquilo. Mas o que pouca gente percebe é que muitas vezes, justamente essa área de dor é o espaço exato onde você pode gerar uma transformação profunda na sua vida. A dor não vem só para te paralisar, ela vem para te mostrar o caminho. Porque aquilo que dói em você agora também transforma você. Quantas pessoas que hoje ajudam outras a superar traumas não são pessoas que lá atrás passaram pelo próprio trauma? Quantas pessoas que hoje ensinam sobre disciplina foram indisciplinadas por anos? Quem já sofreu por rejeição entende a dor de quem não se sente visto. Quem já enfrentou a pobreza entende o peso de quem luta para sobreviver. Quem já viveu ansiedade sabe o desespero que é estar preso dentro da própria mente. Quem já foi viciado em algo sabe o quanto é difícil querer largar e não conseguir. As suas dores moldam a forma como você enxerga o mundo. Elas te dão sensibilidade para ver o que muita gente não consegue ver. E talvez o seu chamado esteja escondido exatamente na ferida que um dia te machucou. Nas forças especiais não tem nenhum operador que vira o comandante sem passar pelas dores da formação, sem saber o quão difícil é tentar achar uma solução para o que parece impossível de resolver. As cicatrizes que a gente ganha no caminho são o que guiam a nossa missão do futuro. O cara que nunca se indignou com uma ordem recebida não sabe o peso da responsabilidade de comandar. Quem já sentiu dor de verdade sabe o quanto custa a dor dos outros. Eu mesmo já vivi essa ilusão do crescimento pessoal. Passei anos lendo, anotando, estudando, ouvindo podcast, mas foram as dores que realmente me moldaram. Foram os colapsos que me colocaram em contato com quem eu realmente era de verdade. Os 2 divórcios que eu citei aqui nesse vídeo me ensinaram mais do que qualquer livro, terapia, podcast ou qualquer outra coisa na minha vida. E esse ensinamento só veio quando eu decidi parar de fugir. Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo. A vida é tudo isso ao mesmo tempo. Ela é linda, insuportável, cheia de altos e baixos, é céu num dia e inferno no outro. E quer você queira ou não, se quiser continuar respirando, vai continuar passando por dor. Não tem como fugir disso. O que você pode escolher é o que você vai fazer com essa dor quando ela aparecer. Quando eu era mais novo, tudo que eu fazia era reclamar. Por que isso está acontecendo comigo? Eu repetia isso, como se fosse uma reza silenciosa. E sem perceber, eu me colocava no papel de vítima. Ficava esperando alguém vir me salvar. Mas aí o tempo vai passando e você percebe que ninguém vem. E que os maiores avanços da vida geralmente vêm logo depois dos momentos mais difíceis. Eu não estou dizendo que você precisa gostar da dor, se apaixonar por ela. Mas você precisa entender que ela vem com uma missão. Ela aponta exatamente onde você ainda não é livre, onde você explode, onde ainda carrega algo não resolvido. Se você foi disparado emocionalmente, ali tem uma lição. Se você repetiu o mesmo erro, ali tem um convite. Se você está no meio do colapso, ali tem ouro. Você pode meditar todos os dias, mas o treino real é no meio da bagunça, no trânsito, na discussão, na perda, no término. Não adianta sair de uma sessão de terapia, ser cortada no trânsito e começar a xingar todo mundo. A terapia do dia não foi a conversa com o psicólogo. Foi a cortada no trânsito que você recebeu e a sua reação depois daquilo. E a vida vai continuar te colocando nesses lugares, até que você pare de fugir e comece a perguntar: o que eu preciso aprender com isso? Essa pergunta muda tudo, porque a nossa mente é como se fosse um Google. Ela busca a resposta da pergunta que você fizer. Se você perguntar por que isso está acontecendo comigo, a resposta vai ser porque você não é suficiente, porque você fracassou, porque ninguém te ama. Mas se você muda a pergunta para o que isso tem a me ensinar, o cérebro começa a trabalhar ao seu favor. E a dor começa a te fortalecer, não a te paralisar. A sua vida, com todos os seus tropeços, fracassos e recomeços, é o currículo mais bem planejado que existe. As crises carregam convites para o aprendizado. Os colapsos escondem os maiores avanços. E pode parecer clichê, mas é verdade. Antes de todo grande avanço, geralmente vem um colapso. E se for assim mesmo, que pelo menos a gente leve a lição. Você passou pelo inferno? Ótimo.
Então é melhor não desperdiçar a dor, né? E é por isso que eu quero que você reflita quais foram as maiores dores que você já enfrentou. Não só dores físicas, mas dores de rejeição, fracasso, insegurança, medo. Talvez seja ali que esteja escondido o campo onde você pode servir, onde você pode ajudar, onde você pode gerar uma transformação. Porque o seu propósito não nasce só do que te dá prazer. Ele nasce daquilo que te transforma, que te faz evoluir. E agora eu quero te conduzir para uma prática reflexiva guiada, tá? Pega o seu papel e a sua caneta para você anotar. Não precisa anotar as perguntas. Eu te peço que você faça uma pausa agora para olhar para dentro de si mesmo. O que você vai colocar nesse papel vai ser o ponto de partida da sua transformação. Escreva com sinceridade, não é para ser algo bonito, é para ser verdadeiro. Até porque ninguém precisa ver, além de você mesmo. E as respostas que você der agora vão nortear a prática meditativa que nós vamos fazer em breve. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a maior dor que você está enfrentando nesse momento da sua vida? Não fuja dela. Dê um nome. Seja específico. Encare ela. Pode ser uma dor emocional, profissional, familiar. Se precisar parar o vídeo agora para anotar, pode parar, tá? Segunda pergunta. O que essa dor tem feito você sentir? Escreva com verdade. Medo, raiva, vergonha, tristeza, insegurança. Como isso se manifesta em você? Terceira pergunta. Como essa dor tem impactado as suas atitudes, as suas decisões e os seus relacionamentos? O que você está evitando? Com quem você está sendo injusto? Onde você está se sabotando? Você está se fechando? Está se afastando de quem te ama? Está evitando o que precisa ser feito? Quarta pergunta. Qual é a sua reação imediata quando essa dor aparece? Você se cala, se fecha, ataca, foge, disfarça, finge que está tudo bem? Escreve isso. Quinta pergunta. Você já viveu algo parecido antes? Essa dor te lembra alguma situação do seu passado? Uma perda, um abandono, uma rejeição, um fracasso? Sexta pergunta. O que essa dor pode estar tentando te ensinar? Existe uma lição aqui? Uma fraqueza a ser fortalecida? Um ciclo a ser quebrado? Não procura uma resposta certa. Só escuta o que vem de dentro. Sétima pergunta. Se essa dor tivesse uma mensagem para você, o que ela diria? Dê uma voz a ela. O que essa parte ferida de você gostaria que você soubesse? Escreve essa frase como se fosse essa dor falando com você. Oitava pergunta. Que parte de você está sendo chamada para amadurecer através dessa experiência? É a sua paciência, coragem, autoconfiança, amor próprio, responsabilidade, sua disciplina? Nona pergunta. O que você pode fazer a partir de hoje para responder essa dor com crescimento e não com fuga? Não pensa grande, pensa real. Qual é o primeiro passo? Não precisa ser uma grande virada. Apenas um gesto de responsabilidade. Uma atitude nova. Décima pergunta. Agora escreva em uma frase curta. O que eu escolho aprender com essa dor? Essa é uma resposta que só você pode dar a si mesmo. O que você escolhe aprender com isso? Anota essa frase e cola na parede. A sua melhor versão está do outro lado da dor que você ainda não aprendeu a enfrentar. E sabe qual é a melhor parte? Quando você aprende a enfrentar e superar essa dor, você vai estar apto a ajudar alguém a superar ela. Eu sempre falo essa frase. Ninguém vai te salvar, mas você pode salvar alguém. Essa é uma frase que te tira da condição de vítima e te coloca no controle da sua própria vida. Ao mesmo tempo que te mostra que você pode ser o ombro amigo que alguém precisa nesse momento. E isso faz toda a diferença, não só na sua vida, mas na vida da outra pessoa. Agora, antes da gente seguir para a meditação guiada, eu quero fazer 2 convites a você. O primeiro deles é bem simples. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, está te ajudando, curte esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve aqui no meu canal. Isso ajuda demais a fortalecer esse movimento que a gente está construindo junto aqui nessa rede social. E mostra para ela que tem gente interessada em conteúdo com profundidade,
que vai além da superfície, do raso. Então esse conteúdo ele é sugerido para mais pessoas. E o segundo convite é mais direto. Se você quiser se aprofundar nessas técnicas que eu estou passando, se quiser ir além do conteúdo gratuito que eu compartilho aqui e construir uma mentalidade forte de verdade, o Pense como Forças Especiais foi feito para você. Lá dentro, a gente compartilha ferramentas práticas sobre disciplina, sobre clareza, propósito, controle emocional, foco, coragem, tudo baseado na vivência real de ex-integrantes das Forças Especiais brasileiras, para você aplicar na sua vida. É um campo de treinamento mental para quem cansou de dar desculpas e quer virar o protagonista da própria vida, da própria história. É só você apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou clicar no link da descrição aqui desse vídeo. Vai ser uma honra ter você com a gente no destacamento PCFE. Agora nós vamos passar para uma meditação guiada, tá? Onde você vai começar a enxergar a dor como a sua mestra. Eu te peço para que você vá para um lugar mais tranquilo, agora se você já não está, onde ninguém vai te incomodar, de preferência com silêncio total. Agora se acomoda, senta com tranquilidade, feche os seus olhos, ajusta a sua postura, mas sem rigidez. Apoia bem seus pés no chão, relaxa os ombros, solta o maxilar, deixe os seus braços repousando e comece a respirar. Inspirando profundamente e soltando devagar. Nós vamos fazer juntos 5 respirações profundas. Cada uma delas vai te trazer mais para o agora. Inspira, segura, solta. Mais uma vez agora. Inspira, segura, solta. Inspira, segura, solta. Inspira, segura, solta. Inspira, segura, solta. Agora deixe a sua respiração seguir o ritmo natural, sem forçar, sem controlar. Apenas observe o ar entrando e saindo. Leva a sua atenção para o seu corpo. Sinta os pontos de apoio, a cadeira que te sustenta, os pés tocando o solo, as mãos repousando. Perceba a temperatura do ambiente, o ar tocando na sua pele, os sons ao redor. Tenta ouvir o que antes você não escutava. O som mais distante, ou o silêncio que te cerca. Agora, com os olhos fechados, você vai imaginar algo. Você está numa trilha, uma trilha de terra firme, bem segura. Mas não tem ninguém ali além de você. Você caminha devagar, com passos calmos. A floresta ao seu redor é densa, mas bem acolhedora. O ar é fresco. A luz que passa entre as folhas cria um cenário suave. Tudo está incrivelmente silencioso. Mas não se ouve vento, não se ouvem animais, nem passos, nem vozes. Apenas o som da sua própria respiração. Mas então você começa a ouvir um sussurro distante, vago, suave. Quase como se a floresta estivesse tentando te dizer alguma coisa. Você caminha mais alguns passos e esses sussurros se tornam mais claros. São vozes, mas elas não assustam. Pelo contrário, elas te convidam a olhar para dentro de si mesmo. Você chega numa clareira e nesse lugar você encontra uma dor sua. Talvez recente, talvez antiga, talvez a que você acabou de escrever nesse pedaço de papel há alguns minutos. Não tenha medo. Ela não está aqui para te machucar.
Ela está aqui para te mostrar algo. Fique frente a frente com essa dor. Sem julgamento, sem rejeição. Apenas observa. Então, em silêncio, pergunte a si mesmo: o que essa dor está tentando me ensinar? O que eu ainda não enxerguei sobre mim mesmo? Que parte de mim precisa crescer a partir disso? Deixa a resposta vir. Pode ser uma palavra, uma imagem ou apenas uma sensação. Aceita o que vier. Agora pergunta: essa dor ainda tem algo para me ensinar? Ou será que ela já cumpriu seu papel na minha vida? Se você sentir que a lição já foi aprendida, que essa dor já te moldou, então chegou a hora de deixar ela ir. Mentalmente diga a ela: eu te honro por tudo que me ensinou. Mas eu escolho seguir sem carregar esse peso. Eu libero o que não me serve mais. Eu deixo você ir. Respira profundamente. Solta o ar e com ele solta essa dor. Visualiza ela se dissolvendo, se transformando em luz, subindo, evaporando, partindo com gratidão. Agora lembra da pergunta que talvez você se fazia antes. Por que isso está acontecendo comigo? Essa pergunta te enfraquece, te diminui. Hoje você troca essa pergunta por uma nova. O que eu posso aprender com isso? Repita mentalmente. O que eu posso aprender com isso? Mais uma vez. O que eu posso aprender com isso? Agora repita em silêncio. Minha dor não me define. Ela me revela. E eu escolho aprender com ela. Eu sou mais forte do que eu pensava. E eu estou pronto para dar o próximo passo. A minha melhor versão está do outro lado da dor que eu ainda não aprendi a enfrentar. Respira fundo, volta a sentir o seu corpo, o peso sobre a cadeira, os pés no chão, o ar entrando e saindo. Começa a ouvir novamente os sons ao seu redor. Perceba o ambiente em que você está, o aqui e o agora. Quando estiver pronto, inspire profundamente e assuma o comando do seu corpo. Abra os olhos com calma. Eu estou aqui ainda. Agora você pode, se quiser reler o que você escreveu naquele papel, talvez você comece a ver com outros olhos agora. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou, manda para um amigo e deixa a sua opinião aqui nos comentários. Ainda vamos fazer o mundo pensar como forças especiais.